Nós estamos trabalhando uma série de mensagens chamada O Efeito Jesus. Já trabalhamos algumas semanas e vamos trabalhar nesse mês de maio também. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série que já estamos trabalhando durante alguns domingos. William Shakespeare, um poeta, um escritor, um dramaturgo, considerado por alguns o maior dramaturgo da história, esse homem inglês, uma vez escreveu algo muito interessante. Ele disse: guardar ressentimento é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Guardar ressentimentos é tomar um veneno esperando que outra pessoa morra. Todos nós, na nossa dinâmica de vida, nós somos levados a viver nessa condição aqui. Muitas vezes nós temos uma consciência profunda de que estamos em dívida com alguém, ou em outros momentos nós somos levados a ter uma consciência profunda de que temos um grande crédito a receber de outra pessoa. E é nessa dinâmica da dívida e do crédito que a vida acontece, que a nossa vida acontece. E nessa noite, nós queremos trabalhar sobre isso, o efeito do perdão, os efeitos de Jesus e o efeito do perdão. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18. Nós vamos ler do versículo 21 em diante. Mateus 18, versículo 21 em diante. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tem paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos.
Fale com o Senhor. Peça que Deus ministre essa palavra ao seu coração. Senhor, nós pedimos, fale conosco nessa noite, ministre a sua palavra aos nossos corações. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Essa parábola que Jesus conta no Evangelho de Mateus é uma parábola muito interessante, porque a comunidade cristã, a igreja evangélica, os cristãos, são aqueles que foram perdoados por Deus, por isso vivem nessa dinâmica do perdão. E Jesus, então, ele usa uma parábola para falar sobre isso. Mas quando nós lemos essa parábola, surge uma pergunta: será que é possível cancelar um perdão? Quando nós lemos essa parábola, parece que aqui há quando Jesus fala, ele deixa essa pergunta no ar. E eu pergunto isso para você nessa noite: será que um perdão, ele pode ser cancelado? Ao estudar esse texto, ao ler esse texto, ao deixar meu coração ser ministrado por essa palavra, eu entendo que não foi isso que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer com essa parábola foi que o perdão ele gera transformação, que o perdão ele gera novidade de vida. E quando isso não acontece, é que de fato esse perdão nunca existiu. Esse perdão nunca foi consumado. Esse perdão nunca surtiu o efeito que era necessário. E Jesus usa 3 personagens nessa história, nessa parábola. A primeira é o rei. O que era o rei? Era aquele governante que tinha a soberania do reino em suas mãos. Através da sua palavra, da sua ordem, tudo deveria ser feito e realizado. Esse é o rei dessa história. Depois ele usa também o personagem, o servo. O servo é um oficial do reino. É aquele que tem o contato direto com o rei, e por isso é investido de autoridade. Este é o servo. E o conservo é a equipe do servo. É a equipe que ele lidera, é a equipe que ele exerce a sua autoridade diante do reino. E fazendo uma aplicação prática para as nossas vidas, nós podemos comparar o rei com Jesus, os servos como eu e você, aqueles que foram salvos e perdoados em Cristo Jesus, e os conservos, todas as pessoas que nós nos relacionamos. E será que eu e você temos vivido a dinâmica do perdão nas nossas vidas? Será que eu e você temos vivido a dinâmica do perdão nas nossas relações interpessoais? E eu queria que nós debruçássemos nesse texto da Bíblia Sagrada e extraísse pelo menos 2 boas razões pelas quais eu e você devemos viver nessa dinâmica de vida. A primeira delas pode passar o próximo, por favor? O perdão restaura os relacionamentos. Por que nós devemos viver na prática do perdão? Porque o perdão restaura os relacionamentos. Olha só o que diz o texto de Mateus 18, versículos 25 e 27. Podemos ler juntos? Amém? Como não tinha condições de pagar, o Senhor, seus filhos e tudo o que ele possuía, o servo prostrou-se diante dele, e eu lhe pagarei tudo.
cancelou a dívida e o deixou ir. O perdão restaura os relacionamentos. Olha só que interessante nessa história. Aquele servo que devia uma grande quantidade ao seu rei, ao seu senhor, ele não tinha condições de pagar esse preço. Como eu e você não temos condições de pagar o preço pela nossa salvação, pela transformação de vida que Deus quer fazer em mim e em você. Mas Ele decide nos perdoar, Ele decide se relacionar conosco. E nós então podemos comparar a nossa vida desse servo com esse rei que perdoa as dívidas que era daquele servo impagáveis. E o que estava em jogo diante do rei, o que estava em jogo diante da vida daquele servo, era a sua família. O rei diz: a sua esposa e os seus filhos e você serão vendidos para que a dívida seja paga. Portanto, o perdão, ele tem esse poder de restaurar os relacionamentos. E eu e você precisamos viver nessa dinâmica de vida. A minha esposa Luma, de vez em quando, chega para mim e diz: eu preciso conversar com você. Ué, a gente não está conversando? Não, preciso que você reserve um tempo para a gente conversar de verdade. Então tá bom. Eu sei que vem bomba aí, não é? Mas é nessa dinâmica de confrontação e de pedido de perdão e de liberar perdão que a vida acontece, que a vida familiar acontece. Tem como a gente viver uma vida em família sem o exercício do perdão? Tem muitos casais que a gente escuta falar: ah, minha mulher vive falando pelos cotovelos, fala de mim, fala no telefone, fala com a sua mãe, fala com seu pai. E ela fala tanto que eu quero me separar. Escuta, você quer se separar só porque sua mulher fala demais? Não, pastor, porque ela fala mal de mim para as pessoas. E eu me sinto desrespeitado. Ou a mulher que chega e fala: meu marido chega em casa e não ajuda em nada, não conserta em nada, joga tênis de um lado, a meia do outro, e vive bagunçando a casa. Eu quero me divorciar, quero me separar. Você vai se separar do seu marido só porque ele é bagunceiro? Não, eu quero me separar porque ele não faz nenhuma expressão de amor por mim. Ou o filho que recebe uma palavra dos pais: você é burro, você não vai dar em nada. Ou o pai que recebe uma palavra dos filhos. Eu me lembro, alguns anos atrás, de um pai compartilhando comigo, em lágrimas, dizendo: o meu filho olhou nos meus olhos e disse que me odeia, que eu sou a pior pessoa do mundo. Se não houver a hora de sentar, de conversar, de olhar nos olhos, e pedir perdão, e liberar perdão, não tem como nós vivermos numa dinâmica de vida em família. Não tem como nós vivermos numa dinâmica de vida com outras pessoas. A pessoa que não vive na dinâmica do perdão, o mundo dela vai se tornando pequeno, porque ela vai perdendo pessoas ao longo do caminho. Ela briga com alguém da família, é menos um aniversário para ela ir. Ela briga com um amigo, é menos um churrasco para ela participar. Ela briga com o chefe e é mais um emprego que ela perde. E o mundo dela vai se tornando cada dia menor, menor e mais reduzido. Como está o tamanho do seu mundo? Como estão os seus relacionamentos? Como está a sua dinâmica do exercício
do perdão, de perdoar e pedir perdão. Jesus conta uma outra parábola também muito conhecida, sobre o filho pródigo. O filho pede ao pai a sua herança e sai para viver bem longe, gasta todo o seu dinheiro e volta para casa. E o pai recebe o pedido de perdão do filho e libera perdão para esse filho e faz uma grande festa, porque ele diz: esse meu filho estava morto e agora reviveu. O perdão faz com que relacionamentos nossos sejam revividos, restaurados e recomeçados. Como você está vivendo essa dinâmica na sua vida e na vida da sua família? Segunda coisa que o perdão restaura é a dignidade humana. O perdão restaura a dignidade humana. Olha só o que diz os versículos de número 28 e 31. Vamos ler mais uma vez juntos? Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, agarrou, pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão. Quando os outros servos, companheiros dele, foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Deus é chamado na Bíblia Sagrada de santo, aquele que é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aqui nessa parábola Jesus nos mostra que esse Deus que é santo, Ele não pode consentir nos nossos erros e nos nossos pecados, senão Ele estaria sendo cúmplice, senão Ele estaria sendo parceiro meu e de você nos nossos erros. E por isso que o rei chama os seus servos para a prestação de contas, porque Ele quer tratar das nossas vidas. O rei é esse Jesus que nos chama ao arrependimento, nos chama ao perdão, nos chama à santificação, para sermos a imagem e semelhança desse Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor e Salvador. Por isso que o perdão, a dinâmica do perdão restaura a dignidade humana. Por isso que o perdão restaura a nossa imagem e semelhança no nosso Criador, no nosso Deus e nosso Pai. E por isso que quando nós exercemos também essa dinâmica do perdão, na mesma medida que Deus exerce conosco, nós restauramos a dignidade das pessoas e restauramos também a nossa própria dignidade. Nós temos acompanhado nos noticiários a respeito da Lava Jato, os políticos que roubaram o dinheiro público e agora estão sendo condenados à prisão. E eu fico assistindo isso, por exemplo, o Maluf preso lá na mansão, com um monte de carro na garagem. E eu falo, eu não queria ver esse cara preso. Eu queria que ele me devolvesse o dinheiro que ele roubou dos hospitais, das cidades. Por isso, o que o rei Jesus nos explica com essa parábola é que o perdão são para dívidas impagáveis. Se você pega o meu celular para usar, você deixa cair e quebra, você não precisa chegar para mim, ô pastor, perdão, está aqui seu celular quebrado. Eu não quero liberar perdão para você não, eu quero um celular novo, viu? Mas se você chega embriagado e atropela a minha esposa e ela morre,
Se vem uma pessoa embriagada e atropela o seu filho, tem dinheiro que paga isso? Um abuso sexual na infância, uma palavra maldita pelos pais ou pelos filhos, que degrine a dignidade. Existe dinheiro que paga, que restaura? Existe viagem de férias que restaura? É só na base do perdão. É só na base do perdão. Jesus, em um determinado momento do Evangelho, algumas pessoas trazem até ele uma mulher pega em adultério. E Jesus olha aquela situação e as pessoas querendo apedrejar aquela mulher, e ele diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E cada um vai deixando as suas pedras e saem daquele local. E Jesus então olha para aquela mulher e diz: eu não te condeno, vá e não peques mais. Esse é o perdão que Jesus declara para aquela mulher. E o perdão que gera transformação de vida, dizendo: vá e não peques mais. Vá e não cometa esse mesmo erro, porque você foi perdoada, você foi salva. O que Deus precisa restaurar na sua vida hoje? Qual é o pedido de perdão que Deus precisa tratar no seu coração, na sua alma, no seu espírito? O que é impagável na sua vida que você viveu, que só você sabe, que você nunca contou para ninguém? E isso está lá no fundo das suas emoções, dos seus sentimentos, do seu coração. E aí sempre quando nós falamos a respeito desse assunto, vem uma pergunta: mas pastor, vai ficar por isso mesmo? Eu vou perdoar, ou eu vou pedir perdão, e vai ficar por isso mesmo? O que você acha? Para responder essa pergunta, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, e nós já estamos encerrando. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1. 2 Tessalonicenses 1, versículos 6, 7 e 8. Segunda Tessalonicenses, o capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, diz assim: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Respondendo à pergunta: vai ficar por isso mesmo? Não. Não vai ficar por isso mesmo. Você vai estar colocando isso nas mãos do Rei. Você vai estar colocando isso nas mãos de Deus. E Ele vai tratar com os culpados. E Ele vai tratar com a sua vida. E Ele vai tratar com o seu coração. Colocar nas mãos de Deus, naquele que é o Rei soberano sobre todas as coisas, para que Ele toque e ministre a sua vida, e de quem quer que seja, que pecou contra você ou pecou contra Deus.
Então não vai ficar por isso mesmo. As notinhas da dívida nós vamos entregar nas mãos de Deus. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que talvez viveu uma experiência que nada pode pagar. Talvez até coisas que nós já falamos aqui. Talvez a morte de alguém próximo, um assassinato, talvez um abuso, talvez alguém que te machucou muito e você guarda mágoa dessa pessoa e você de maneira nenhuma consegue perdoar o que ela te fez. Hoje é dia do perdão de Deus ser derramado sobre a sua vida. Amém? Amém. E eu quero orar com você também, para que você viva na dinâmica da confrontação, para que você viva na dinâmica da prestação de conta, para que você viva na dinâmica, como eu mencionei, que eu quero viver com a Luma, eu e a Luma. Escuta, nós temos algo para conversar. Vamos sentar, vamos olhar nos olhos e vamos nos perdoar. Isso não vai acontecer só hoje. Isso não vai acontecer só amanhã ou essa semana. Isso precisa acontecer na minha vida e na sua vida, na nossa vida familiar. 70 vezes 7. Porque a nossa história não tem só um capítulo. A nossa história tem muitos capítulos. E para continuar escrevendo a nossa história, nós precisamos perdoar e liberar perdão. Por isso eu convido você a ficar de pé, nós vamos ter um tempo de oração. Fique de pé no seu lugar. Isso. Quero orar com você. Feche seus olhos, não se distraia. Esse é um assunto muito importante, muito precioso, muito valioso. Deixe com que o Espírito Santo sonde o seu coração nessa noite. Hoje é noite de perdão, hoje é noite de milagre, hoje é noite de salvação, hoje é noite de transformação. O que você guarda no seu coração, no mais profundo da sua alma, dos seus sentimentos, que você não consegue colocar nas mãos de Deus? Hoje é dia de você entregar isso na mão de Deus. Eu quero pedir também, Espírito Santo, que o Senhor traga à memória pessoas, talvez da nossa família, do nosso vínculo de amizade, que a gente precisa chamar para uma conversa. Que a gente precisa ser sincero e verdadeiro e transparente para dizer: eu pisei na bola com você, e eu venho aqui te pedir perdão. Ou para dizer: escuta, você me magoou muito quando você fez isso, e eu estou te chamando aqui para dizer isso para você. Eu já falei para um monte de gente, mas hoje eu trouxe você aqui para falar isso para você. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, pedindo, Deus, o Teu perdão sobre as nossas vidas, ó Pai, a Tua misericórdia. O Senhor que é esse Rei bondoso e compassivo, que perdoa dívidas impagáveis, ó Deus. Perdoe as nossas dívidas nessa noite, Senhor. Nos ajude, Pai, a liberar perdão para coisas que talvez a gente escondeu de todo mundo, mas não é possível esconder do Senhor, ó Pai. Nós entregamos isso nas Tuas mãos, Deus. Nos limpa, nos lava. Traga de volta a dignidade humana para nós, Senhor Deus. Traga de volta a liberdade que há no Teu Espírito Santo, Senhor Deus.
traga santificação sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Todos aqueles, Pai, que cometeram esses erros que atingiram profundamente as nossas vidas, Pai, nós queremos liberar perdão sobre cada um deles nessa noite, ó Deus. Senhor, e nós queremos também viver nessa dinâmica do perdão com os nossos filhos. Nós queremos viver nessa dinâmica do perdão no nosso casamento. Nós queremos viver nessa dinâmica do perdão no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Nos livra, Pai, de ter um mundo cada vez menor e reduzido, que cada vez conta com menos pessoas do nosso lado, ó Deus. Mas nos faça viver na dinâmica do perdão, maravilhosa e transformadora, que restaura todo e qualquer relacionamento, ó Deus. Faça isso em nós, Pai. Toca cada um aqui, Senhor Deus, nessa noite. Ministra cada um aqui nessa noite, Senhor Deus. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de transformação, ó Deus. Hoje é dia de cura. E nós declaramos, Pai, que receberemos a cura por meio do Teu Espírito Santo, Deus, nessa noite, ó Pai. Nos faça viver nessa dinâmica, Deus. Nos faça viver, Pai, perdoando 70 vezes 7. Nos faça viver como o Senhor mesmo viveu, dizendo: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Senhor, nós consagramos as nossas vidas a Ti nessa noite, e nós pedimos, Pai, nos ajuda a viver nessa dinâmica, Deus, e nós entregamos a Ti todas essas situações, Senhor Deus. Nos livre de qualquer sentimento de vingança, Deus, de querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas nós queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, confiar que o Senhor é um Deus justo, é um Deus poderoso, e é um Deus santo, e que nada escapa do Seu controle e do Seu propósito, Deus. É nessa confiança e com essa fé, Pai, que nós fazemos essa nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus.